Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo mais que especial. Há um tempo atrás eu gravei um vídeo sobre curiosidades históricas e uma dessas curiosidades que eu falei no vídeo foi que até poucos séculos atrás era um crime você matar gatos na Alemanha. E vocês não pararam de pedir pra que eu fizesse um vídeo só contando de onde vieram esses bichinhos fofinhos e peludos que a gente tem na nossa casa. Então assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é um pouco biológico. Todos os gatos, todas as espécies de gato vieram de uma única espécie, que é o gato selvagem africano. Os gatos até hoje, eles não foram totalmente domesticados. Eles ainda têm muito dos instintos selvagens deles, eles não conseguiram adaptar, as enzimas deles ainda não conseguiram se adaptar para comer comida humana. Os gatos ainda são totalmente carnívoros. Se você não alimentar seu gato direito, ele vai sair para caçar, e os gatos são excelentes caçadores até hoje. Isso ainda não mudou. Mas, começando a história dos gatos, eles evoluíram sim. Eles ainda são bastante selvagens, mas eles tiveram muitas mudanças. O primeiro registro da história de um gato aparecendo é muito antigo, tem assim uns 10 mil anos e é da região do Chipre, tem também na Mesopotâmia, mas o primeiro registro de gatos sendo domesticados é do Egito. Inclusive os egípcios eram ótimos em domesticar animais, eles conseguiram fazer isso com crocodilo, com ibis, com falcões, com águias, e eles conseguiram fazer inclusive com gato. Então a gente supõe, os historiadores supõem, que os egípcios começavam a alimentar os gatos para que os gatos ficassem por perto e pudessem assim matar os ratos, proteger as casas dessas pragas. E isso começou a fazer com que o gato sofresse algumas transformações genéticas. Porque os gatos mais sociáveis, os gatos que se relacionavam melhor com os humanos, ganhavam mais comida, sobreviviam mais tempo, seleção natural mesmo. Os gatos que eram menores se aninhavam melhor no colo dos donos, eram mais amados, eram mais bonitinhos e também viviam mais. Os gatos que conseguiam se comunicar com os humanos começaram a se dar melhor, por isso que os gatos começaram a desenvolver um ronronar, que é uma forma bonitinha deles se comunicar, uma forma de miar diferente, pedindo comida ou então pedindo afeto. Então essa forma de comunicação com os gatos fez com que eles fossem mudando até evoluir do gato selvagem até o gato doméstico, que é o que a gente tem hoje. Mas assim, até aí tudo bem, os egípcios amavam os gatos, admiravam os gatos, só que no ano 600 a.C. isso tudo mudou, porque eles colocaram a deusa Bastet como uma deusa gata. A deusa Bastet era uma deusa super importante, era a deusa da fertilidade, era a deusa de várias coisas importantes, ela já chegou a ser a principal deusa do Egito, e antes ela era representada com a cabeça de um leão, mas no ano 600 a.C. ela começou a virar uma deusa gata. Ao invés de leão, ela tinha a cabeça de gato e ela era a deusa dos gatinhos. Então isso foi muito bom, porque os gatos foram super valorizados, os egípcios amavam os gatos, tratavam com todo amor, tinham várias leis que protegiam os gatos, mas ao mesmo tempo também foi muito ruim, porque eles começaram a sacrificar os gatos. Tanto que uma descoberta arqueológica super importante que aconteceu no século XIX foi que um egípcio encontrou um cemitério de gatos. Ele começou a encontrar algumas múmias de gatos e quando ele escavou tudo, ele descobriu nada mais, nada menos do que 300 mil gatos mumificados. Eles faziam sacrifícios de gato para a deusa Bastet. Inclusive, eles faziam isso não só para agradar a deusa, mas porque era uma forma mais barata. É muito mais barato você matar um gatinho e mumificá-lo do que você fazer uma estátua de gato, do que você fazer uma oferenda em forma de gato, do que você pegar uma pedra, esculpir um gato e entregar para a deusa. Então, uma coisa que a gente descobriu que acontecia no Egito é que várias pessoas criavam gatos, faziam cativeiros de gatos para depois matar esses gatinhos, mumificar os gatos com todo o cuidado, com todos os desenhos, com todos os sarcófagos bonitinhos, e vendiam essas múmias de gato na porta dos templos da deusa, porque aí as pessoas só compravam a múmia e entregavam a oferenda, ao invés de elas mesmas terem que preparar. Então assim, a gente vê lá no Egito, eu vi muito lá no Museu do Cairo, múmias de gato, sarcófagos em formas de gato, gatinhos filhotinhos mumificados. Quando os gatos dos egípcios morriam, eles entravam em luto, eles raspavam as sobrancelhas, eles faziam um funeral pro gato, eles mumificavam o gato, faziam uma tumba pro gato e inclusive matavam um tanto de ratinhos, mumificavam esses ratinhos e deixavam os ratinhos na tumba do gato pro gato comer esses ratos na vida após a morte, pra ele não passar fome no mundo dos mortos. Então assim, os egípcios tinham um amor muito grande. Infelizmente, eles mataram muitos gatos por causa desse amor muito grande. Inclusive, os egípcios, eles tinham leis muito restritas à exportação de gatos. Eles não deixavam nenhum gato egípcio passar pela fronteira, porque pra eles os
gatos eram super preciosos. Só que assim, contrabando não é uma coisa que a gente inventou agora. Então muitas pessoas conseguiam traficar, era tráfico de gatos que eles faziam para lugares para fora do Egito. Principalmente os fenícios, que eram um povo de comerciantes que vivia lá na Mesopotâmia, pertinho do Egito. Então eles conseguiram tirar um tanto de gatos do Egito e levar para outros lugares. Porque os gatos eram ótimos marinheiros, era ótimo para você que andava de barco, para você que era comerciante, ter gatos nos seus navios, porque eles iam proteger as suas mercadorias dos ratos. E porque eles são animais muito fáceis de cuidar. Você não precisa ficar passeando com o gato, você não precisa limpar o gato, ele é super higiênico. Então gatos eram muito preciosos e todos os povos começaram a se apaixonar pelos gatos. E também os asiáticos, os japoneses amavam os gatos. Os imperadores japoneses todos tinham gatos de estimação. Os chineses adoravam gatos. Os chineses acreditavam que o brilho dos olhos do gato ia afastar os maus espíritos, ia afastar os demônios. Então assim, os asiáticos, os orientais amam os gatos, até hoje. Os persas também amavam os gatos. Inclusive os persas acreditavam que era um crime você matar o gato preto, porque eles achavam que os gatos pretos eram espíritos amigos que tinham vindo pra fazer companhia pros homens durante a estadia deles na Terra. Não é como se a pessoa escolhesse o gato, é como se os gatos pretos escolhessem pra qual pessoa que eles querem fazer companhia, escolhessem que humano que eles queriam ir junto nessa vida, uma coisa do tipo. E toda essa mitologia por trás do gato preto, ela é muito antiga também. Porque o que acontece? Uma das deusas principais do Egito era a deusa Ísis, que era a deusa que criou o céu, que criou a noite. E como a cor da noite é preto, preto era a cor da Ísis, porque ela havia criado a noite e o céu noturno é preto. Então os gatos pretos eram os gatos da deusa Ísis, e a deusa Ísis era importantíssima para o Egito Antigo. E os gregos adoravam a deusa Ísis, eles colocaram grande parte disso na mitologia deles, tinham grande respeito pelos gatos pretos, inclusive por causa dela. Outra coisa que aconteceu foi que quando o gato começou a chegar lá no norte da Europa, começou a chegar lá no Império Romano, os povos celtas começaram a se apaixonar pelos gatos também, principalmente as curandeiras celtas, aquelas mulheres que hoje a gente conhece como bruxas, mas na verdade só tinham uma cultura diferente. Elas se rodeavam de gatos porque eles tinham toda essa carga mitológica, e porque eles eram muito úteis e porque elas gostavam muito de gatos. A sorte dos gatos meio que mudou com a Idade Média, porque no início da Idade Média, os gatos eram absolutamente muito importantes. Em alguns lugares da Europa, eles inclusive valiam mais que cabrito, valiam mais que cavalo, valiam mais que ovelha, porque eles são o único animal que mata pragas. Infelizmente, isso não foi algo que eles conseguiram mudar. O gato é a única forma de você matar rato. Então os gatos eram preciosíssimos na Idade Média. Se um casal se separasse, eles tinham que dividir no testamento, na herança, quem que ia ficar com os gatos, quem que ia ficar com a casa. Eles tinham que dividir todos os gatos. Os gatos eram leiloados de tanto que eles valiam. Tanto que, como eu falei no meu vídeo de curiosidades históricas, matar um gato era um crime hediondo, porque você tá fazendo um prejuízo à sociedade. Então os gatos foram muito protegidos na Idade Média, até a Igreja Católica começar a perseguir os gatos. O que aconteceu? Quando o Império Romano se tornou cristão, eles começaram a perseguir todas as religiões pagãs, todas as religiões que não eram as religiões cristãs. E eles começaram a perceber que várias dessas religiões tinham vários símbolos ligados aos gatos. Então, por exemplo, a religião pagã romana tinha a deusa Diana, que o símbolo da deusa Diana era o gato, e ela tinha rituais ligados à lua, né? Por isso que o gato preto, o gato da noite, a deusa da lua. Os persas também achavam que os gatos eram espíritos. As celtas, que eles achavam que eram bruxas, amavam os gatos, ficavam rodeados de gatos. Os egípcios nem preciso falar, né? Que tinha Deus com cabeça de gato. Então eles começaram a perceber que vários mitos dos gatos tinham chegado no Império Romano e queriam acabar com isso tudo. Então perseguir as religiões pagãs era perseguir os gatos. E outro motivo para eles perseguirem os gatos é que chegou também, eles começaram a ter um problema com uma religião nova chamada islamismo. E os islâmicos amam os gatos. Os muçulmanos são apaixonados por gatos. Inclusive o próprio Maomé teve uma gata angorá que ficou super famosa. Acho que, se eu não me engano, tem até trechos no Alcorão falando dessa gata, que era o amor da vida do Maomé. Então os muçulmanos amam gatos, e combater os gatos era não só uma forma de combater todo tipo de paganismo, mas também de negar esse islamismo, essa religião muçulmana que estava chegando perto do Império Romano. Na Índia também são apaixonados por gatos. Então o Oriente nunca deixou de amar os gatos, foram sempre apaixonados, até hoje são, e gatos muito bonitos que tem
tem lá, inclusive. Mas ok, a Igreja Católica começou a perseguir os gatos por causa desses rituais pagãos, mas isso ficou muito pior no século XIII, quando um papa chamado Gregório soltou uma bula falando que os gatos eram Satanás. Então, literalmente, falando que os gatos eram de Satanás e falando que muitos espíritos se incorporavam aos gatos. Então, assim, ele falou não apenas que as pessoas tinham que caçar e matar todos os gatos que encontrassem, mas que quando encontrassem bruxas, tinham que queimar vivos junto com as bruxas todos os gatos que eles encontrassem perto delas. Então, assim, nessa época eles queimaram um tanto de gente na Inquisição, perseguiram um tanto de gente e consideraram um tanto de gente bruxo só por ir contra os ideais católicos. Então, nessa época, quando o Papa Gregório soltou essa bula, começou uma caçada louca pelos gatos. Ele e os próximos papas que vieram depois dele continuaram com esse discurso, falando que os gatos eram do demônio, que os gatos tinham demônio dentro deles e que os gatos precisavam ser exterminados a todo custo. Então foi uma época em que centenas de milhares de gatos foram mortos e foram queimados vivos e torturados. E aparentemente o único jeito de do gato sair salvo era porque eles acreditavam que todos os gatos eram do Satanás, só que os gatos que eram pretos, mas tinham uma mancha branca, estavam salvos, porque aparentemente aquilo era um toque de um anjo falando: não, esse gato tá de boa, esse gato não é de Satanás, ele é preto, mas olha só, deixei a minha marquinha nele. Então, assim, foi uma época muito louca em que eles perseguiram loucamente os gatos, mataram um tanto de gatos, só que não conseguiram exterminar totalmente os gatos, graças a Deus. Inclusive, na Idade Média, eu não sei se vocês se lembram, mas teve a crise da peste negra, que foi uma doença, né, a peste bubônica, que matou 1/3 da população da Europa. 70 milhões de pessoas morreram de uma única doença. E a peste negra, na época eles não sabiam, mas a peste negra é transmitida por uma pulga que vive no rato. Então muitos historiadores acreditam que essa perseguição aos ratos foi o que permitiu a peste negra, porque mataram tantos gatos que os gatos não conseguiram controlar os ratos, e aí os ratos conseguiram transmitir doença para um tanto de gente. Contudo, tem muita gente que fala que não, porque mesmo na Índia, mesmo na China, mesmo em países onde tinham muitos gatos, também teve peste negra, e a peste negra também matou um tanto de gente. Mas de fato, os gatos poderiam ter ajudado bastante a melhorar essa situação. Mas na época, como eles não sabiam que a pulga do rato que transmitia a doença, eles achavam que a doença era o castigo de Deus, que a doença era um castigo de Deus por causa das bruxas, por causa de todas as coisas ruins que eles faziam, por causa dos pecados. Então matar os gatos era uma forma de fazer com que Deus gostasse mais deles e evitar a peste negra. Mas na verdade é meio que o contrário. Então esses séculos de perseguição aos gatos, esses séculos em que as pessoas criaram uma mitologia muito grande em cima dos gatos, principalmente os gatos pretos, criou um preconceito que até hoje muita gente tem, achando que gato é um animal ruim, achando que gato dá azar, achando que gato é decoração de Halloween, esse tipo de coisa, achando que gato é uma coisa de bruxaria. E isso ficou bastante popular, porque todas as representações da época, textos, imagens, pinturas, tudo, poemas e tal, mostravam os gatos como sendo malignos, mostravam os gatos pretos como sendo amaldiçoados, tanto que até hoje muita gente tem esse preconceito. E várias pinturas, vários textos da época ficaram famosos por colocar os gatos junto com as bruxas. Teve uma pintura, inclusive, muito famosa de um cara chamado Domenico Ghirlandaio, que fez uma versão da Última Ceia de Cristo, onde ele colocava Judas, ao invés de segurando as 30 moedas de prata pelos quais ele traiu Jesus, mostrando ele com um gato cinza, falando que ao invés de Judas ter trocado Jesus pelas 30 moedas de prata, ele trocou Jesus por um gato. Então, assim, essa pintura também ficou muito famosa e ela disseminou, assim, uma fama muito ruim dos gatos, junto com as outras representações da época. Com o tempo, essa imagem foi mudando. Os gatos pararam de ser perseguidos com o rei Luís XIV, da França, que teve um gato de estimação e percebeu, gatos são muito legais. Então, pouco tempo depois dele adotar o seu primeiro gato, vários nobres adotaram gatos também lá na França e eles pararam oficialmente de perseguir gatos e pararam de acreditar que gatos davam azar, que gatos eram do Satanás, etc e tal. E a sorte dos gatos também começou a mudar na Inglaterra, porque na época que os ingleses começaram a fazer escavações no Egito, foi quando eles encontraram vários registros da deusa Bastet. E na época, a rainha da Inglaterra ficou toda encantada com isso tudo, achou muito legal que os gatos eram deuses e teve curiosidade. Então ela pediu para que trouxessem gatos do Egito para ela. Então ela adotou 2 gatos persa
e ela amou aqueles gatos, tem várias representações dela com os gatos. Inclusive os ingleses foram responsáveis por fazer grande parte dos cruzamentos. Assim como os ingleses fizeram com os cachorros, eles também começaram a cruzar os gatos para criar novas espécies de gato com as características que eles quiseram. Obviamente eles não conseguiram chegar tão longe quanto os cachorros, né? Hoje a gente tem mais de 400 espécies de cachorro, mas os gatos a gente parou em 60 espécies. E aparentemente a gente não vai conseguir passar muito daí. Mas os ingleses também foram responsáveis por grande parte desses cruzamentos e foram responsáveis também por influenciar os Estados Unidos a começar a adotar gatos também. Então os gatos chegaram nos Estados Unidos e vieram aqui também para a América na época dos descobrimentos, porque os marinheiros traziam gatos consigo nos navios e a gente amou os gatos também. Então, resumidamente, é assim que os gatos vieram parar nas nossas casas e são animais muito amáveis, e é daí que vem também toda essa neura que muita gente tem com os gatos pretos, que não tem nada a ver, é um preconceito muito grande, e gato não é demônio, muito menos os gatos pretos, que são tão fofinhos. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi muito pedido, e eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado, que tenham se identificado. Vocês que têm gatinhos, comentem aqui embaixo qual que é o nome do gatinho de vocês, que o sonho não realizado da minha vida é ter um gato, mas minha família não gosta de gatos, então assim, é uma depressão que eu nunca vou curar. E muito obrigada pela paciência pra você que viu o vídeo até aqui. Se você gostou, dê um me piate, porque dá muito trabalho pra fazer. Se você ainda não conhecia o canal, que pecado, pode se inscrever clicando aqui embaixo no botão vermelhinho de inscrever-se. E muito obrigada pela paciência, um beijo, até o próximo vídeo.